Sejam todos bem-vindos à TV EducaIDS. Eu sou o professor Carlos Eduardo e a nossa aula de hoje será sobre plano cartesiano. Dentro do Código de Habilidade, temos como objetivo apresentar a construção de figuras planas semelhantes em situações de ampliação e de redução, com o uso de malhas quadriculadas, plano cartesiano ou tecnologias digitais. O plano cartesiano é um objeto matemático formado por uma malha quadriculada. Então, teremos vários quadrados que formarão o nosso plano. Cada ponto dessa malha é associado a dois números reais que determinam a localização desse ponto. Então, para darmos as coordenadas do nosso ponto, teremos dois valores que vão expressar essa posição. Esses números são as coordenadas do ponto e indicam sua posição em relação a duas retas perpendiculares chamadas de eixo. Então, percebam que na nossa imagem nós temos duas retas, que é a reta na horizontal, que é a nossa reta x, e na reta vertical, que é a nossa reta y. As duas são chamadas de eixo e recebem nomes em específicos, que é o que vamos conferir agora. No plano cartesiano, temos os seguintes procedimentos. Primeiro, o plano cartesiano é um instrumento matemático utilizado para localização de pontos. Então, para identificarmos alguns pontos, utilizamos o plano cartesiano para indicar a sua posição. Segundo, os eixos do plano cartesiano são retas perpendiculares, chamadas de eixo das abscissas. Então, o nosso eixo x, que fica na horizontal, recebe o nome de eixo das abscissas, e a nossa reta y, que fica na rede vertical, é chamada de eixo das ordenadas. Terceiro, cada ponto do plano cartesiano possui uma coordenada em relação ao eixo das abscissas e uma coordenada em relação ao eixo das ordenadas. Então, cada um dos pontos no nosso plano cartesiano vão ter um valor correspondente a x, que seria o nosso eixo das abscissas, e um valor correspondente ao y, que é o nosso eixo das ordenadas. Ponto 4. As coordenadas de cada ponto são representadas por um par ordenado. Então, quando fazemos a união do valor do nosso x nas abscissas e o valor do nosso y nas ordenadas, teremos o que chamamos de par ordenado, que seriam os valores de x e y. Fiquem atentos que o valor de x sempre vem primeiro no nosso par ordenado e o valor de y vem em segundo. Elementos de um plano cartesiano. Origem, ponto de encontro entre os eixos. Percebam que os nossos eixos, que é o eixo x e o eixo y, se encontram neste ponto aqui. E esse ponto de encontro é o que nós vamos classificar como origem. Na origem, as coordenadas são 0 e 0, que é exatamente o ponto de encontro dos nossos eixos. O primeiro quadrante é a região em que os valores de x e de y são positivos. Agora temos a divisão do nosso plano cartesiano. Percebam que o eixo x divide o eixo y em duas partes, a parte de cima e a nossa parte de baixo. A parte de cima do nosso eixo x, do nosso eixo y, na verdade, será sempre positivo, e a parte de baixo do nosso eixo y será sempre negativa. A mesma coisa acontece com o nosso eixo x. Para a direita, o resultado é sempre positivo. Para a esquerda, o resultado é sempre negativo. Então, só recapitular. O eixo y para cima é positivo, para baixo é negativo. O eixo x para a direita é positivo e para a esquerda é negativo. O primeiro quadrante é a região em que os valores de x e de y são positivos. E esse quadrante é exatamente aqui. São os valores em que o x é positivo e o y é negativo. O segundo quadrante é a região em que os valores de x são negativos e de y são positivas. E esse será o nosso segundo quadrante, que é quando o nosso x é negativo e o y é positivo. O terceiro quadrante é a região em que os valores de x e de y são negativos, que fica nesta posição. Este será o nosso terceiro quadrante para x negativo e y positivo. O quarto quadrante é a região em que os valores de x são positivos e de y são negativos. Teremos aqui o nosso quarto quadrante para x positivo e y negativo.
Então, quando efetuamos o nosso plano cartesiano, teremos um total de 4 quadrantes. São regiões que são denominadas pelo valor de x e o valor de y. Pares ordenados. Os pares de números são chamados de pares ordenados porque convencionamos uma ordem para escrever seus números. Em primeiro lugar, o número do eixo x e, em seguida, o número do eixo y. Temos aqui a nossa imagem com um total de 4 pontos. Cada um desses 4 pontos já possui as suas coordenadas, que é o valor de x e o valor de y. No nosso primeiro ponto, que possui coordenadas menos 5 e 5, temos aqui no nosso eixo x o valor menos 5 e no nosso eixo y o valor 5. Ao efetuarmos a união desses pontos, que seria o nosso tracejado, formamos as coordenadas menos 5 e 5. Então, exatamente este ponto aqui possui estas coordenadas que informam a sua localização. No segundo ponto, que está no primeiro quadrante, que possui as coordenadas 6 e 4, temos, como o x vem primeiro, exatamente x será o nosso valor 6. Como o y vem em segundo, teremos o nosso valor exatamente de y igual a 4. Quando fazemos a união desses pontos, criamos a nossa coordenada, que mostra a localização do nosso ponto que possui 6 e 4 como as suas coordenadas. No terceiro quadrante, temos menos 4 e menos 6. Percebam que o menos 4 é o primeiro valor de x. E o menos 6 é o nosso valor de y. Então, x é menos 4 e y é menos 6. Ao efetuarmos a união desses pontos, criamos a nossa coordenada, que mostra a localização. No quarto quadrante, temos 3, que seria o nosso x, e menos 3, que será o nosso y. Então, quando x é igual a 3 e y é igual a menos 3, ao efetuarmos a união desses pontos, teremos as coordenadas 3 e menos 3. Ou seja, através do sinal e dos seus valores, nós podemos indicar em qual quadrante está e em qual posição as nossas coordenadas também estará. Aplicações. Localize no plano cartesiano os pontos. Ponto A, coordenadas 2 e 5. Lembrando a vocês que o primeiro valor corresponde ao valor de x. Então, temos que encontrar o valor de x no nosso plano. Percebam que o eixo x possui valores positivos para a direita e negativos para a esquerda. O 2 está exatamente aqui. Agora, o valor de y será igual a 5. Como é positivo, estará acima do nosso eixo x. Lembrando a vocês que o eixo y é positivo para cima e negativo para baixo. Temos aqui, então, o nosso ponto de y igual a 5. Efetuando, então, a nossa coordenada, teremos aqui o nosso ponto A, com coordenadas 2 e 5. Para o ponto B, temos as coordenadas 3 e 1. O primeiro valor é o valor de x e o segundo valor é o valor de y. Então, x é igual a 3 e y é igual a 1. As coordenadas desse ponto estão exatamente aqui. Seria o nosso ponto B. O ponto C possui x igual a 0 e y igual a 2. Percebam que x igual a 0 está na nossa origem. Faz parte da nossa origem. Agora, o nosso valor de y é igual a 2 e está exatamente aqui. Percebam, então, que para todos os valores de y, que quando x for igual a 0, teremos os valores em cima do nosso eixo y. O mesmo acontecerá com o eixo x. Sempre que os valores de y forem igual a 0, teremos os pontos em cima do nosso eixo x. Então, coordenadas 0 e 2 está aqui, e essa é as nossas coordenadas do ponto C. Vamos agora para as coordenadas do ponto D. Quando x é menos 2 e y é igual a 2. X igual a menos 2 e y igual a 2. Fazendo aqui a união dessas coordenadas, desses pontos, temos então o nosso ponto D, com coordenadas menos 2 e 2. Ponto E, x igual a menos 1 e y igual a menos 1.
x igual a menos 1, y igual a menos 1, efetuamos a união desses pontos, teremos então o nosso ponto E. E o ponto F, coordenadas 3 e menos 4. Para quando x é igual a 3, o y é igual a menos 4. Temos x igual a 3, y igual a menos 4, e essas são as coordenadas 3 e menos 4. Seria o nosso ponto F. Percebam que através desses valores podemos informar a localização de cada um dos pontos conforme o seu quadrante. Vamos fazer agora a seguinte análise. Os pontos A, B e C estão no primeiro quadrante, justamente porque o primeiro quadrante é para quando os dois valores são positivos, tanto x quanto y. O nosso ponto D está no segundo quadrante, que é exatamente para quando o x é negativo e o y é positivo. O ponto E está no terceiro quadrante, que é para quando o x é negativo e o y também é negativo. E o ponto F se encontra no quarto quadrante, para quando o nosso x é positivo e o nosso y é negativo. Exercício 1. Sobre o plano cartesiano, julgue as afirmativas a seguir. O eixo horizontal é conhecido também como o eixo das abscissas, e é exatamente o que nós vimos anteriormente. O nosso eixo x, que é o eixo na horizontal, é conhecido como eixo das abscissas. Sabemos que isso aqui é verdade. O ponto A, de coordenadas menos 5 e 3, é um ponto do terceiro quadrante. E agora nós temos que fazer as análises. Para o primeiro quadrante, é quando x e y são positivos. Para o segundo quadrante, é para quando o x é negativo e o y é positivo. E percebam aqui, em menos 5, o nosso x é negativo e o 3, que é o nosso y, é positivo. Se o x é negativo e o y é positivo, esse ponto se encontra no segundo quadrante. Então, como a informação é terceiro quadrante, sabemos que esse segundo está errado, é falso. Ponto 3. O eixo vertical é conhecido também como o eixo das coordenadas. E, na verdade, o eixo na vertical é conhecido como o eixo das ordenadas. Coordenadas é a união entre os pontos de x e o ponto de y. Então, mais uma alternativa errada. Neste caso, temos o seguinte, podemos afirmar que, letra A, somente a afirmativa 1 é verdadeira. Exatamente essa é a nossa alternativa correta, já que as alternativas 2 e 3 são falsas. Exercício 2. Em um plano cartesiano, foram marcados pontos A, B e C e D. O único quadrante em que não há nenhum ponto marcado é. A nossa intenção é verificar em quais quadrantes estão os pontos a seguir. Então vamos verificar. As informações do primeiro quadrante são que x e y são positivos. Os pontos que são positivos aqui são os de coordenadas A, que seriam 2 e 3. Dos outros pontos, não temos ninguém com os dois valores positivos. No segundo quadrante, temos a seguinte formação. O nosso valor de x negativo e o nosso valor de y positivo. Para os pontos que se encaixam aqui, com x negativo e y positivo, é o nosso ponto B, que tem as coordenadas menos 1 e 2, x negativo e y positivo. Para o terceiro quadrante, nós temos x e y negativos. X e y negativos. E percebam que não temos nenhum ponto que se encaixam dentro dessas coordenadas. Não tem um ponto com x negativo e y negativo ao mesmo tempo. Ou seja, o terceiro quadrante já é a nossa alternativa correta. Mas vamos verificar em quais quadrantes estão os outros pontos também. No quarto quadrante,
temos, então, x positivo e y negativo. Os pontos que se encontram no quarto quadrante é o nosso ponto 2 e menos 3, que é as coordenadas do nosso ponto C. E pode surgir a dúvida mais uma vez, onde que se encontra o nosso ponto D? Os pontos, obrigatoriamente, não necessitam ficar nos nossos quadrantes. Eles podem se encontrar em cima dos eixos. Como no ponto D, o x é 1 e o y é igual a 0, isso quer dizer que o nosso ponto D está em cima do eixo x. Os valores que estão em cima do eixo x possuem a ordenada, que é o valor de y, igual a 0. Lembrem que é o mesmo com o inverso. Se os pontos das coordenadas possuem x igual a 0, quer dizer que esse ponto vai estar em cima do eixo y, que é exatamente quando x é igual a 0. Então, dentro dos nossos quadrantes, do primeiro, segundo, terceiro e quarto, nenhum desses pontos se encontra no terceiro, que seria a nossa alternativa C. Exercício 3. O plano cartesiano é um sistema de coordenadas desenvolvido por René Descartes. Esse sistema de coordenadas é formado por duas retas perpendiculares, chamadas de eixos cartesianos. O plano cartesiano é dividido em quadrantes, que sabemos que são 4. Sobre os quadrantes do plano cartesiano, considerando um ponto A, com as coordenadas x e y, em que x é maior do que 0, se x é maior do que 0, quer dizer que o nosso x é positivo, e y menor do que 0, quer dizer que o nosso y é negativo, temos um ponto que pertence a qual dos quadrantes? Primeiro, segundo, terceiro, quarto ou a algum dos eixos, que seria o eixo das abscissas. No primeiro quadrante, sabemos que é para quando os dois são positivos, mais e mais. No segundo quadrante, é para quando x é negativo e o y é positivo. No terceiro quadrante, para quando x é negativo e o y também é negativo. No quarto quadrante, é exatamente para quando o nosso x é positivo e o nosso y é negativo. Então, no terceiro quadrante, é quando temos x positivo e y negativo. Exercício 3, alternativa D, quarto quadrante. Finalizamos aqui a nossa aula sobre plano cartesiano. Agradeço a atenção de todos vocês. Tchau e um abraço.